E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse a ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Ou seja, eles comerão e ainda irá sobrar. Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Essa é uma passagem não muito conhecida, mas ela faz lembrar uma passagem muito conhecida, que é a passagem de Jesus, onde ele multiplica os pães e ele multiplica os peixes. Eu fiquei pensando, né, Jesus, quando colocou os discípulos, fez uma pergunta para os discípulos: como nós vamos alimentar essa multidão? Aí veio lá o discípulo: não, o que a gente tem aqui não daria para ir num lugar, comprar. Eles poderiam ter respondido diferente. Eles poderiam ter dito: Senhor, lá no passado, Eliseu, o homem de Deus, quando veio a ele 20 pães de cevadas, parecia que não era suficiente para alimentar 100 homens. Mas se lá no passado o Senhor fez com que todos se alimentassem e ainda sobrou, e agora eu posso dizer, Senhor, que o cenário pode ser diferente, mas o mesmo Deus que agiu no passado age no dia de hoje. Se lá o povo comeu pão, aqui o povo vai comer pão e peixe, porque o Senhor é capaz de multiplicar. E o Senhor, ele multiplicou. O interessante também é que os discípulos, na época de Jesus, eles questionaram: como que nós vamos alimentar esse povo? E o servo de Eliseu também questionou Eliseu. Quando Eliseu recebeu aquela oferta e mandou dividir para dar para o povo, é como se ele lembrasse da matemática: peraí, de 20 para chegar a 100 falta muita coisa, não é suficiente. Mas Eliseu fala: assim diz o Senhor, todos comerão e ainda irá sobrar. Sabe por quê? Porque quando está debaixo de uma palavra de Deus, ele vai contra a matemática, ele vai contra todas as coisas para cumprir a palavra dele. Se na matemática eu dividir, se eu distribuir aqui 20 pães, eu vou diminuir. Na matemática de Deus, o dividir se torna multiplicar. E quando eles iam dividindo, vocês entendem isso? Eles iam dividindo e Deus multiplicou, não apenas para alimentar, mas ainda sobrou. Glória a Deus. E outro ponto interessante, naquele tempo lá eles trouxeram a oferta para Jesus, que Jesus multiplicou e multiplicou para o povo. Trouxeram a oferta até Eliseu, o homem de Deus, ele distribuiu ao povo. O que me fez trazer para o dia de hoje é que as nossas ofertas, quando elas são entregues aqui no altar, não fica com Eliseu, não fica com o homem de Deus, não fica com Jesus, mas também é distribuída ao povo. As ofertas que você traz aqui também é para alimentar ao povo. E eu não falo só de alimento físico não, irmãos. A nossa igreja ela tem abençoado tanto alimento, cesta básica. A nossa igreja tem feito um papel muito lindo. Mas acima disso tudo, o povo que chega por essa porta sendo alimentado pela palavra de Deus. Alimentado pela palavra, porque aqui tem homens e mulheres fiéis às suas ofertas, aos seus dízimos, e por isso o aluguel está em dia, a conta de água está em dia, a energia está em dia, tudo em dia. Por isso essas portas podem receber pessoas para ouvir a palavra do Senhor. E nessa noite, e outra coisa interessante que eu lembrei aqui, a oferta, quando ele entrega aquela oferta, ele entrega 20 pães para 100 homens. Eu quero dizer que Deus nunca ficou preocupado com a quantia. Deus ele nunca se preocupou com quanto que você traz aqui. Ele só se preocupa com a sua fidelidade. Deus ele é capaz de fazer do nada, fazer tudo existir. Assim como ele fez com a terra, assim como do nada tudo criou, ele poderia muito bem não precisar nem daqueles pães, daqueles 2 peixinhos e alimentar aquela multidão. Deus podia muito bem, na época de Eliseu, sem os pães, fazer
aparecer os pães e alimentar outros. Mas você já parou para pensar que Deus ele conta conosco, ele nos deixa participar dessa grande bênção? Deus ele poderia colocar dinheiro na conta da igreja todos os meses e ninguém ofertar, mas Deus ele nos dá o privilégio de participar dessa obra, irmãos.